Júlia Assis é dentista e há mais de 20 anos foi diagnosticada com a doença de Crohn, uma doença inflamatória séria do trato gastrointestinal. A odontóloga, que precisou abandonar a profissão por causa da doença, atualmente se dedica a uma associação de pacientes com doenças inflamatórias intestinais, a ALEND. Júlia desenvolve um relevante trabalho voluntário, representando a associação em diversos eventos nacionais e internacionais. A sua trajetória de vida e superação motivou o convite para participar da obra que reúne 13 dentistas. O convite ele surgiu no ano passado, né, a editora Líder, juntamente com o Reinaldo Yoshino, ele é um dentista muito bacana lá de São Paulo. Eles resolveram lançar um projeto de um livro que se chama Odontologia e Missão. Esse livro ele reúne histórias de dentistas, são 13 dentistas convidados, e são dentistas que se destacaram em alguma área, e eles gostariam de mostrar no livro a vida do dentista fora do consultório, fora do mocho, né, além da odontologia também. E eu fiquei super feliz, né, quando fui convidada, de Caratinga, né? Então, assim, no livro eu vou poder contar um pouquinho, abrir mesmo a minha vida, né, desde a infância aqui em Caratinga, né, e as dificuldades de enfrentar uma faculdade, o trabalho, e depois eu falo um pouco da minha doença e o que culminou, né, com a existência da ALEND e hoje com as palestras, com todo o trabalho social que a gente faz. Criada em novembro de 2015, a ALEND desenvolve um trabalho social para pessoas que sofrem de doença intestinal inflamatória. Júlia contou quando surgiu a necessidade de criar a associação. A ALEND é uma associação que ela nasceu aqui em Caratinga mesmo, né? Eu sou fundadora e a presidente da associação. Eu já tinha doença de Crohn há vários anos, há mais, 18 anos naquela época, e eu já quase perdi a vida por causa da doença, né? E aí, quando isso tudo aconteceu, eu naquela época não tinha informação nenhuma e após eu me recuperar, eu fui atrás de informações, fui buscando informações a vida inteira, estudando muito. E aí, anos depois, né, eu já de posse de tudo aquilo que eu tinha aprendido mesmo, tanto na vivência quanto nos estudos, né, sobre a doença, eu comecei a observar que existem programas, que existem benefícios, direitos dos pacientes que muitas das vezes a gente não fica sabendo, né? Principalmente por estarmos no interior, por não termos um grupo. E eu vi daí a necessidade, né, de fundar uma associação para ajudar as pessoas e para nos ajudar mutuamente, né? Então, assim, nasceu a ALEND em 2015, no final de 2015. Júlia expressou sua satisfação em participar da obra, que será lançada no próximo dia 31 de julho. Participar do livro para mim é uma honra. Assim, eu estou super feliz, super honrada, né? E ver esse convite, né, estar participando de uma obra nacional, né, de uma obra que vai estar sendo vendida em todas as livrarias, para contar essa história, para mim, assim, foi a coroação mesmo, sabe? É uma honra muito grande. O lançamento vai ser no dia 31, agora na semana que vem, em São Paulo. Né, ele vai acontecer na Livraria Cultura do Shopping Bourbon. Eu vou estar presente, né, juntamente com o coordenador do livro, com a CEO, a CEO da editora, e os outros coautores também foram convidados. Lógico que eu vou, né? E a gente ainda, o lançamento oficial, o lançamento nacional vai ser na semana que vem. A dentista hoje é presidente da ALEND. Júlia abraçou a causa das doenças inflamatórias e desenvolve um importante trabalho social. Um exemplo de como histórias difíceis se tornam exemplo de superação. Ela deixou uma mensagem para todas as pessoas que enfrentam momentos complicados na vida. Durante a faculdade, eu fui diagnosticada com a doença de Crohn. Foi super difícil, eu tive que enfrentar tanta coisa, né, para conseguir me formar, mas eu não desisti. E me formei, comecei a trabalhar, veio a pior crise, eu quase morri. Mas mesmo assim, continuei trabalhando, fui trabalhar na prefeitura daqui de Caratinga, especializei em saúde da família. A vida, às vezes, ela aparece e ela te tira daquele caminho, né? Às vezes acontecem coisas que se tornam impossíveis da gente continuar. Mas, infelizmente, a doença ela voltou.
né? Ela se manifestou de novo e eu tive que me afastar de todas as minhas atividades. Mas aí eu acho que é o mais legal, né? Eu consegui com essa história observar o que os pacientes passam, as dificuldades que nós temos e a necessidade que a gente tem de informação, de uma série de coisas, né? A partir daí nasceu a Lende. Muitas vezes os nossos planos eles não dão certo. Né? Quando você tem um foco, quando você tem um plano, estude, tente, dê o máximo para que você consiga fazer aquilo que está planejado. Porém, se no meio do caminho alguma coisa te impedir de continuar, respirar fundo, olhar em volta e pensar numa oportunidade, num novo objetivo, né? E aí se dedicar de corpo e alma. Então, eu acho que a vida é isso, é a gente poder aprender com a vida, observar o que tem disponível e o que a gente pode contribuir, né? Eu acho que quando a gente contribui, o universo ele acaba devolvendo para a gente. E é isso que eu falo. Caso tenha alguma dificuldade, alguma coisa que te impeça de continuar, né? Olhe em volta e descubra novas oportunidades. Use o aprendizado que você teve para construir uma nova história e que seja uma história bem construída, com foco e com sucesso. É isso que eu penso.